amados. Boa noite. Graça e paz, a misericórdia do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, por todos aqueles que têm não somente se feito presente aqui nesse local, mas também a todos vocês que estão em suas casas, em suas residências, e a todos os irmãos em todas as cidades que estão nos assistindo agora. Que o Senhor seja sempre com as suas vidas e que seja momentos em que estaremos todos adorando a esse Deus maravilhoso. Bom, irmãos, os nossos avisos da semana são os mesmos, a não ser os aniversariantes. O nosso culto começa às 19h30, como estamos começando agora. A partir de outubro, nós reiniciaremos os estudos bíblicos das quartas-feiras também. Nós estaremos fazendo os cultos de quarta-feira. E os aniversariantes da semana tem no dia 2 de outubro, o Diego, e no dia 26, eu não acho que é dia 26, é dia 6, e dia 6 o Luiz Antônio. Eu não coloco com tanta distância assim, mas é dia 6, o dia 6 o Luiz Antônio, certo? Que o Senhor abençoe a vida desses nossos amados irmãos, né? Ajudando-nos e auxiliando nessa caminhada, nessa trajetória de vida. Aos nossos visitantes, sejam sempre bem-vindos. Essa casa é a casa do Senhor, nela nós podemos descansar e aprender com o Senhor. O culto dessa noite, irmãos, ele vai estar baseado naquilo que nós iniciamos no domingo próximo passado, sobre a crucificação, com alguns textos que dão início desde a preparação para a celebração da Páscoa e a instituição da ceia e a prisão de Jesus Cristo, o sacrifício dele e também a ressurreição. E tudo isso nós estaremos vendo nesses próximos sermões. Hoje eu quero falar sobre a parte 2 desse tema crucificação. E nós queremos convidar os irmãos a adorarem ao Senhor, abrindo as suas Bíblias em Êxodo capítulo 6, verso 3, e depois o verso 6, 7 e 8. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Portanto, dizem aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor que vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por ser e ter se revelado a nós como o Eterno, como o Senhor de nossas vidas, o Deus que tem manifestado no decurso das gerações aquilo que tu és: amor, bondade, benignidade, graça, fidelidade, misericórdia, compaixão, riqueza em perdoar, santidade, onipotência, onisciência, onipresença. Sim, tu és esse maravilhoso Deus que nos tomou, Senhor, para fazermos parte desta grande família que tomou teu nome. Por causa da tua misericórdia, Senhor, nós não somos consumidos, porque o teu carinho, a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça sobre nós se renovam a cada manhã. Grande tu és, ó Deus, em fidelidade. Tudo que tu tens prometido, Senhor, tu tens cumprido no decurso das gerações. E aquilo que está disponibilizado a nós, queremos tão somente em adoração, em servir-te em obediência, andar lado a lado contigo,
e usufruir, Senhor, da Tua doce e eterna comunhão. Toma, Senhor, aquilo que agora a Ti oferecemos, as nossas vidas, o nosso ser. Pai, que toda a nossa existência seja voltada única e exclusivamente para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos entoar o hino Louvor ao Deus de Abraão. É o número 21. Ainda nesse momento de adoração. Hoje, nesse domingo, a nossa igreja irmã lá em Erechim reuniu-se em um novo local. Eles estão em um novo local funcionando ali agora também. Isso é um motivo de muita alegria para nós que temos buscado apoiar aquele campo missionário também. A alegria daqueles irmãos deve estar bem redobrada diante dessa situação. Eu queria ter falado isso logo no aviso, mas fugiu da memória na hora, mas eu me lembrei e eu não poderia deixar passar sem dizer da nossa alegria em aquela igreja estar agora também tendo o seu local onde se reunir como igreja em adoração ao Senhor. O nosso convite ao louvor encontra-se no livro de Êxodo também, sendo agora no capítulo 15,
versos 1 e 2, nós iremos todos a uma só voz, certo? Êxodo, capítulo 15, versos 1 e 2. Os irmãos que estiverem em casa e quiserem acompanhar a leitura, não estiverem conseguindo ler no Data Show, como aqueles que estão aqui presentes, poderão abrir suas Bíblias e ler também junto conosco esse verso 1 e 2 do capítulo 15 de Êxodo. É o cântico que Moisés entoou depois da libertação do Egito. Vamos ler? Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. Então, com esse mesmo espírito de louvor ao Deus que é o nosso cântico, aquele que nos salvou, a Ele, o Deus dos nossos pais, entoaremos louvor nesse instante. Os dois cânticos que nós iremos cantar, o primeiro chama-se Ajuntamento e o segundo, Esquadrinhemos Nossos Caminhos. Revelando teu amor.
Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam
e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de os ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Todos. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. O Senhor nos abençoe e nos faça sempre obedientes em tudo que o Senhor tem ordenado fazer. Esse é o momento também em que estaremos consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. E já temos falado isso várias vezes. E quando você devolve ao Senhor, isso deve realçar na sua vida, na sua expressão, a adoração, a fidelidade, a obediência, a alegria e a gratidão de um coração que sabe o que é servir ao Senhor, que é ser servo do Senhor, e que depende de uma forma exclusiva, total, desse Deus que é o Senhor. Não é o momento de ninguém fazer desse dar uma moeda em troca, porque na realidade é só uma resposta de um coração que está movido de ações de graça, de profunda alegria, de voluntariedade, porque ninguém é obrigado, de toda a generosidade, de uma demonstração de fé, de amor e gratidão, por participarem da assistência aos santos, sendo assim, portanto, co-participantes da expansão do Reino de Deus. Nós vamos cantar o hino Vera Páscoa 341. Jesus,
somos agraciados por Ti, Senhor, a cada dia, a cada momento. Se ora, Senhor, o Teu povo devolve, como tem feito durante o decorrer de todo esse mês, aquilo que voluntariamente e concordantemente contigo fizeram este voto de colocar, Senhor, para o suprimento da igreja, aquilo que o Senhor tem agraciado abundantemente sobre as nossas vidas. A resposta, Senhor, é que Tu tens sido bom para conosco. Como igreja, Senhor, diante dessa epidemia ou pandemia, como temos enfrentado, Senhor, Tu sempre tens sido Deus fiel, o Deus que é rico em nos abençoar, o Deus que não nos tem permitido faltar o ganho para o nosso lar, para a nossa família. Por isso, Senhor, Tu tens alegrado o nosso coração, e é com alegria que o Teu povo, Senhor, tem a oportunidade de devolver daquilo que o Senhor tem dado. Ó Senhor, muito obrigado pela vida das nossas famílias, pela vida, Senhor, daqueles que fazem parte desta igreja e por aqueles que fazem parte do Teu reino. Onde agora a Tua igreja, Senhor, esteja manifestando o culto, Senhor, e como parte do culto é exatamente também esse momento em que mostramos toda a nossa gratidão diante de Ti, somos movidos em ação de graça. O Senhor se agrade, Senhor, dos Teus servos e se agrade, Senhor, das Suas ofertas, abençoando, Senhor, e concedendo-lhes a alegria de Te servirem e de Te terem como Deus, que é o provedor em todo e qualquer momento. Guarda-nos, Senhor, no Teu nome, porque no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. O nosso convite à edificação encontra-se também em Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27. Eu queria que todos nós disséssemos a uma só voz. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos dar continuidade, portanto, irmãos, à nossa meditação, aos nossos estudos, sermões no Evangelho de Lucas, e hoje, especificamente no capítulo 12. Lucas 22, desculpe. Lucas 22, dos versos 14 ao 18. Abram suas Bíblias nesse texto. Lucas 22, do verso 14 ao 18. Ele tem como título aí nas suas Bíblias a última Páscoa. Algumas Bíblias trazem, né? Outras não fazem essa separação. Mas antes de entrar na ceia do Senhor, que é o sermão próximo domingo, dia 19, do versículo 19 ao versículo 23, nós queremos falar sobre esse momento na história do povo de Israel, na história do Senhor Jesus Cristo. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, que eram os discípulos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por aquilo que já temos aprendido, Senhor, e por aquilo que o Senhor, através da iluminação do teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, nos fará conhecer. E permita, Senhor, que sejamos fortalecidos e desafiados a viver na centralidade da tua vontade. É a nossa oração e a nossa súplica também, em nome e no amor do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, amados, nós vimos nesse domingo passado, no sermão que apresentamos aqui para os irmãos, como os discípulos foram minuciosamente orientados, instruídos a prepararem a Páscoa, aquela que seria a última Páscoa que o Senhor estaria presente com eles. Daí a gente observa como que um misto de tristeza e de alegria contido na expressão de Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, pois era chegado o momento de Jesus fazer a nítida distinção, a separação entre o que fora sombra lá no passado, para aquilo que era o real, para aquilo que era palpável. Jesus quer fazer aquela nítida separação, assim como ele já anunciou, e nós tivemos a oportunidade de ver em sermões passados sobre o sermão escatológico de Jesus, em que ele fala sobre a destruição do templo, porque o templo já não mais seria aquele construído de pedras, mas o templo, conquanto nós, pessoas humanas, que seria a habitação do Senhor, essa separação, e ela se prolonga e vai aqui para a Páscoa também, para que a gente possa entender um pouco exatamente sobre as coisas do passado, aquilo que dizia respeito a Israel, como Israel deveria apresentar os oráculos de Deus e apresentar toda a vontade de Deus e apresentar a pessoa e o ser de Deus para todos os povos, para todas as nações. Mas agora haveria uma distinção, já não mais haveria sombras, haveria a realidade caracterizada na pessoa de Jesus Cristo, que estava ali diante dos discípulos. Israel, irmãos, fora orientado, como nós tivemos a oportunidade de ler lá nos textos em Êxodo, a comemorar a Páscoa, que fisicamente representava o êxodo, representava a saída do Egito, mas aquele que podia ser visto através da sombra de cada elemento de profundos significados espirituais da Páscoa, estava ali presente entre eles. Se na Páscoa, irmãos, tinha esses elementos que logicamente vai também prolongar ou instituir a ceia, é preciso que a gente entenda que cada um daqueles elementos apontava para a pessoa, para o ser de Jesus Cristo. Todos aqueles elementos que eram necessários estarem ali na preparação e na comemoração da Páscoa apontava exatamente para aquele que agora estava ali entre os discípulos e dizia que desejava ansiosamente participar com ele aquilo que seria a última Páscoa. O sangue do cordeiro que os judeus haveriam de imolar implicam não só em marcar ambas as ombreiras e a verga da porta, delimitando assim que o destruidor não entrasse naquele lar para os ferir, mas no lavar regenerador, remidor, purificador, que haveria de ser aspergido no nosso coração. A escrita de dívida dos nossos pecados seria apagada para sempre através exatamente daquele sangue. Aquele sangue, aquele cordeiro, tudo isso apontava, representava a pessoa de Cristo Jesus. O cálice, ao ser tomado, instituído na ceia, não falaria somente das promessas feitas a Israel por Deus. Eu sou, como ele se revelou a Moisés. E vimos como, para com aquele povo, Deus não havia se revelado assim como o Eterno, como o Eu Sou. Ele havia se revelado a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que, mesmo em meio à velhice de Abraão, à velhice de Sara, tinha poder para fazer com que aqueles dois velhos ainda tivessem um filho. Deus se apresenta a cada um de forma diferenciada, e foi assim que ele se apresentou como Deus, que era o provedor, que era o Todo-Poderoso. E nas bênçãos
reveladas ali a Moisés, ele dizia: o eu sou que os tiraria de debaixo das cargas do Egito. O eu sou que os livraria da servidão e os resgataria com o seu braço estendido, manifestando julgamento àquele povo que durante 430 anos escravizou a nação. O eu sou que os tomaria por seu povo e seria o seu Deus. O eu sou que os levaria à terra a qual jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vos daria como possessão. Aquela terra que Deus prometeu desde quando Abraão ia sair lá de Ur da Caldeia. Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da cidade onde tu habitas, sai do meio de todo o povo, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou dar aquela terra como possessão para você. E Abraão creu, e vai para aquele local que seria exatamente essa terra de Canaã, para onde eles estão partindo. Abraão já havia pisado naquele rincão, Abraão já havia tomado posse, mas devido à dureza do coração deles, eles tiveram que migrar para o Egito. Houve uma grande fome. Todos vocês lembram da história de José, de como foi que os seus irmãos tentaram assassiná-lo, depois resolveram vendê-lo a uma comitiva que levava escravos para o Egito. Como José chega ali, como José se torna o governador, como José passa agora a mandar em tudo que existia. Mas aconteceu que em um determinado momento, o faraó que se levantou não conhecia José, não conhecia nada daquela história, e como José manteve a vida daquele povo e de todas as nações que vinham até ali para obter alimento, porque houve uma escassez mundial naquele tempo. E dali para frente, aquele povo passou a ser oprimido, escravizado. Então, amados, o cálice agora aponta para o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que cumpre total, e não somente total, cabalmente, os termos da aliança, os termos do pacto, firmado no decorrer dos anos, apontando assim para a verdade da sua palavra, que estava sendo assinada e seria assinada com o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, o Filho unigênito. Sim, amados, é necessário ver, e não somente ver, mas compreendermos essa ruptura entre o passado, a Páscoa, e o presente, a ceia do Senhor. Jesus faz isso de uma forma intencional. Ele quer participar da Páscoa exatamente para mostrar que ali estaria encerrando-se o antigo, a sombra, para aquilo que era o real, era a sua própria presença. A libertação da escravidão do Egito com a libertação do poder do jugo de Satanás. O sangue do Cordeiro para marcar a casa e evitar o destruidor ferir, para o sangue que haveria de reconciliar com Deus e trazer a nova vida. A aliança e seus termos seriam o mesmo. A diferença agora, amados, é que antes os judeus contemplavam os termos do concerto, do pacto, vistos e lidos externamente, nas tábuas de pedra, feitas pelas mãos de Deus, escritas pelo dedo de Deus, e a posteriori, nos pergaminhos. Na antiga aliança, as leis de Deus eram exterior, mas os termos que prefigurava aquele que estava ali diante deles pela última e definitiva vez, a palavra viva, ele personificava os mandamentos, as ordenanças, a lei em Cristo Jesus. Sim, amados, aqueles termos seriam escritos no coração daquele que crê e estariam para sempre em nós, pois ele viria e faria morada em cada um de nós. Então já não era mais necessário olhar as tábuas de pedra, já não era mais necessário olhar para os pergaminhos. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, estaria em todos aqueles, dentro dos seus corações, escritos no coração de cada um daqueles que criam em Cristo Jesus. A Páscoa e a ceia apontam para o sacrifício, apontam para o sangue,
apontam para a libertação, apontam para a vida de santificação, apontam para a possessão de um novo e amado Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Apontam, irmãos, para uma nova vida, apontam para a vida eterna. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. Eis que os cronos, eis que o Senhor dos cronos e kairos, aquele que tem o total e absoluto controle sobre tudo, está no momento exato que deveria estar, porque Ele é o Senhor da história, Ele é Jesus desde a eternidade, e desde a eternidade Ele estabeleceu precisamente aquela hora para estar ali com seus discípulos. Chegada a hora, não era uma hora qualquer, era a hora que Ele, o Senhor da história, aquele que escrevia a sua própria vida, havia determinado. Então, não era somente uma hora de se fazer refeições como costumeiramente estabelecemos, tal hora para fazer o café, tal hora para o almoço, tal hora para a janta. Assim como não é importante determinar se Jesus disse que desejou comer com eles, ou se Jesus já estava comendo com eles, ou a despeito do seu desejo, não comeria até que. O certo, amados, é que o Kairos é dele, e tudo ocorreria dentro do eterno propósito de Deus, e nunca no cronos do homem, que os seus inimigos quisessem fazer acontecer, como se esses inimigos tivessem alguma autoridade ou poder para tal. Eles engendraram plano para tirar a vida de Jesus, e eles só não faziam porque eles temiam o povo, mas na realidade é porque o tempo não era chegado. Tudo tinha um tempo determinado. O nascimento do Senhor Jesus Cristo aconteceu na plenitude do tempo. A gente podia até dizer assim, mas Jesus podia ter nascido agora, né? Afinal de contas, a tecnologia agora, ele alcançaria o mundo todo com a tecnologia. Rapidez de se locomover, de avião, de jato, para tudo que ele quisesse, não é? Não, ele veio exatamente naquele tempo. Aquele tempo é que é a plenitude do tempo para Deus. Você não entende, mas Deus sabe, Ele é sábio. Não, irmãos, nem os fariseus, nem os seus escribas, nem os oficiais da guarda, nem Judas Iscariotes, nem o sumo sacerdote, nem o governador, nem Satanás, nem a corja, a matula, a súcia da iniquidade, a súcia da malignidade impediriam e nem podiam que ele impedir que ele, que havia predito aquela hora, que determinasse os instantes da sua própria vida. Ninguém poderia impedir. Ninguém. Pôs-se Jesus, anexem é a palavra no grego, à mesa. A nova versão, a NVI traduz esse versículo assim: Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Talvez assim nós possamos entender e compreender que o ato de estar à mesa não seja como tantas vezes esses pintores pintam nos seus quadros, né? Colocam Jesus sentado, os discípulos ao redor ali da mesa, né? Participando daquele momento. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver quadros que são pintados desse jeito, né? Uma grande mesa, Jesus ali no centro, discípulo de um lado, discípulo do outro. Não era assim. Não é isso que está acontecendo. Naqueles dias não tinham cadeiras como nós conhecemos hoje, também não tinha as mesas de igual forma. A ideia é que se reclinaram, se recostaram em lugares naquele cenáculo que o Senhor Jesus Cristo previamente mandou que o Pedro e João fossem preparar. Estavam acomodados talvez em almofadas, tapetes ou até mesmo em divãs, hoje usado muitas vezes em consultórios de psicólogos e psicanalistas, né?
mas seria mais ou menos isso, um grande salão, almofadas, eles ficavam como que sentados, deitados, da forma mais descansada que eles quisessem ficar, mas tinha uma mesa, e essa é especificada, apontando para o cuidado do Deus provedor. Quando olhamos para a mesa, irmãos, ela é muito mais do que um material feito de madeira, ela aponta para alguma coisa. Quando o culto está aqui no centro, não é porque o pastor queira ser o centro ou esteja num tablado, porque ele quer ficar mais alto que vocês, não. É para mostrar que a centralidade da vida da igreja está na palavra. A palavra é o centro, ela está em relevo. Toda a escritura é inspirada por Deus, ela é o centro de todas as coisas. A mesa aponta também para alguma coisa, apontava para a comunhão, aponta para mostrar que Deus é o provedor, Ele providencia o alimento. Havia pão sobre aquela mesa, havia vinho sobre aquela mesa, havia um alimento que eles estariam participando daquela ceia. Era assim que era o momento mais agradável na vida das famílias. Era o momento em que todos se reuniam, era na mesa, ao redor da mesa. Era no tomar as refeições que toda a família se reunia, e ali tínhamos a oportunidade de fazer um culto doméstico, ali tínhamos a oportunidade de conversar com o pai, com a mãe, de expor para eles algumas coisas naqueles momentos que nós estávamos ali juntos, porque a mesa representa exatamente isso. Essa figura reporta a nossa mente, irmãos, para a mesa que estava no tabernáculo, onde encontrávamos os utensílios e os pães da proposição. E ali, diante da mesa, estava o pão da vida. Aquele que comer do meu corpo nunca mais terá fome. Era o pão da vida que estava ali, o verdadeiro alimento que sacia todo que tem fome. Daí a oração do Senhor Jesus Cristo, ensinando-nos nas petições, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Daí os pães da proposição diários, e que somente os sacerdotes é que se alimentavam. E Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. A mesa, irmãos, é figura da comunhão, é figura da unidade da família, do lugar onde se pode estar junto. É o lugar de repouso, da manifestação da providência e também da manifestação da dependência. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Observe, amados, que tudo, absolutamente tudo ali é conduzido por Jesus. Ele é o centro. O tempo converge para Ele. Ele torna solene o momento. É Ele quem fala. Foi Ele quem mandou preparar. É Ele quem toma a mesa. Ele revela o que desejava ansiosamente. Ele enfrentaria o sofrimento. Ele é quem daria as instruções finais. Ele irá instituir a ceia. Ele foi aquele que revelou o futuro e também a esperança de que voltaria quando cumprisse o reino de Deus, para juntamente com eles participar de outro momento. Toda vida que eu leio esse texto, irmãos, eu sinto que a emoção nas palavras de Jesus. Ele fala, timia, timessar, ou seja, com desejo, desejei. Com desejo, desejei. A sua mente se reporta ao que já houvera dito aos discípulos: olha, eu tenho um batismo, o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, quanto agonizo, quanto estou esmagado até que se realize. É isso que ele está dizendo aqui também. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Eu me angustio, eu agonizo, eu estou esmagado até que essa Páscoa se realize antes do meu sofrimento. Que momento terrível, o da sensação do que estava
por vir. Ao quebrar o pão, simbolizava tudo o que aconteceria com a sua carne, vergastada pelos açoites, o carregar o peso da cruz nos seus ombros, os cravos e a lança ali de lacerar, rasgar a sua carne, o esvair todo o seu sangue. Ao falar meu sofrimento e nunca mais comerei, acredito que Jesus absolutamente não está se auto-vitimizando ou se martirizando. Ele não está se fazendo de coitadinho. Ele não está querendo dizer que o sofrimento seria o fim, mas um meio que ele entraria na glória e haveria de preparar lugar para nós. Jesus pensa nos discípulos, amados, porque Ele os amou até o fim e lhes dá a boa notícia de que não os abandonaria, mas que de igual forma como aquela que Ele estava vivenciando com eles, no reino de Deus, quando voltar, iria participar da ação de graça junto com eles. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Lembrem-se, irmãos, que Jesus está ministrando a Páscoa e seguindo a ordem daquela festa judaica. Jesus era judeu. Ele disse que veio para cumprir a lei e que nada da lei se perderia, nem que fosse um tio ou um pingo. Não, nada se perderia. Beber o vinho era parte integrante da Páscoa e havia, como já vos ensinei, 4 taças ou 4 cálices que lembravam exatamente aquelas promessas: eu sou, eu sou, eu sou, que eu li logo no início, ou que eu mencionei para vocês. Então, o que Jesus está fazendo condiz com a ceia pascual, em que a ação de graça precede a ação de beber o vinho, e ele, presidindo a mesa, dá a ordem para receber e repartirem, pondo em relevância a unidade que existe entre eles. Assim, amados, o fruto da videira é o termo técnico usado na Páscoa e se refere a um dos primeiros cálices que os judeus tomavam durante a Páscoa, sendo que 2 antes de servirem o cordeiro, o terceiro depois, e o quarto, que é possivelmente aquele que Jesus haveria de instituir a ceia, que é o que nós vamos ver dos versos 19 ao 23. Concluindo, irmãos, a Páscoa era um ritual memorial que apontava para a libertação dos judeus da escravidão feita unicamente pelo braço estendido do Todo-Poderoso. Eles participariam passivamente, obedecendo e cumprindo os eternos desígnios de Deus. Eles não puxariam das suas espadas, eles não fariam das suas foices ou dos seus materiais agrícolas de armas para tomar o poder e assim serem donos. Não, tudo seria feito por Deus. A Páscoa era esse ritual memorial e apontava para a libertação. Os judeus haveriam de mandá-los, os egípcios haveriam de mandá-los embora da escravidão, porque o braço do Todo-Poderoso Deus é quem faria isso. O que nos chama a atenção, irmãos, Jesus deixa claro que Ele fará tudo sozinho. Nenhum daqueles 12 que estavam com Jesus à mesa poderiam fazer nada que não fosse tomar, receber, repartir. Assim, amados, Cristo salva, mas Cristo salva só. Cristo salva, mas Cristo salva só. Ele, e somente Ele, Jesus Cristo, o Deus homem, poderia fazer e ser ao mesmo tempo o único sacrifício e o sumo sacerdote que haveria de satisfazer plenamente a justiça de Deus. Isso deixa claro que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, e mais ninguém. 4 aplicações eu queria para essa noite, irmãos. Primeiro, a hora, Cronos, o Kairos, estão e estarão sobre o
controle absoluto daquele que criou pelo seu poder, da palavra, sim, daquele que trouxe tudo à existência, do nada, tudo que há nos céus, na terra, no mar, em todo lugar, nada, nem ninguém, em circunstância alguma, muda o que está determinado por Deus. Ele é o Senhor da história e fará tudo o que lhe aprouver fazer, e ninguém impedirá quando ele agir. Jesus deixa bem claro isso. Ele era o Senhor da história. Ele estava mostrando a história se cumprir nele. Jesus é o que lidera cada momento, cada movimento, cada palavra naquele cenário. Há uma áurea de glória que o reveste e faz com que todos se apercebam da solenidade daquele momento e com reverência participam não somente da Páscoa, mas da ceia que ele vai instituir também. Como Jesus desejou, como ansiou por aquele momento, que mesmo apontando para a brevidade de seu sacrifício, ele o fazia transcender para a volta do reino de Deus, em que eles voltariam a participar novamente com ele. Quarto, o cálice das promessas seria o cálice da esperança, o cálice da nova vida que seria concedida através da morte de Jesus, simbolizando o sangue, o único que lava, o único que purifica, o único que santifica, o único que resgata, o único que pode remir, o único que pode anular a escrita da dívida do pecador para com Deus, o Todo-Poderoso. Só Jesus pode fazer, e ninguém mais. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascual. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender aquilo que era a sombra do passado, o que significou para os judeus e aquilo que vai significar para nós a partir da ceia. Que Deus nos abençoe e os leve em paz. Pai, muito obrigado por esses momentos que o Senhor nos concede estar aqui juntos, como povo do Senhor. Não somente aqueles que estão nesse local, mas aqueles, Senhor, que participam desse momento também em seus lares ou em qualquer que seja o lugar onde a Tua palavra está sendo anunciada. Ó Senhor, que possamos entender a magnitude daquele momento, o esplendor daquele instante, a grandeza da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor da história, aquele que dirigia cada momento da sua vida. Não, Senhor, ninguém impediria de fazer com que aquele momento fosse vivenciado ali. Dá-nos a oportunidade de saber, Senhor, que a nossa vida de igual forma é escrita exatamente pelo mesmo Senhor, que acompanha cada um momento da nossa história, que está conosco presente em cada movimento que fazemos. Dá-nos, Senhor, a percepção da dependência total que devemos a Ele, e saber que Ele é o Senhor, o Eterno, o Deus gracioso, o Deus bondoso, o Deus benigno, o Deus amoroso, o Deus justo, o Deus compassivo, o Deus rico em perdoar, o Deus que concede a vida eterna àqueles que creem em seu Filho amado, unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, despedindo-nos, dizemos que a graça, a misericórdia, o amor, a bondade, a compaixão, o ensino de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.